Após passar anos sendo enganado pela religião católica e mais alguns anos enganado pela religião evangélica, eu resolvi estudar a fundo as doutrinas dessas duas religiões e também os ensinamentos do Messias. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu vi que os ensinamentos do Messias eles vão totalmente ao oposto dos ensinamentos que se fazem dentro dessas duas religiões principalmente. Independente da instituição, que seja Assembleia de Deus, Congregação, Batista ou etc. Qualquer uma delas, e até mesmo a católica, estão juntas de um lado e os ensinamentos do Messias estão indo a totalmente oposto. Se você recebeu um DVD com esse vídeo ou está assistindo pela internet, de uma forma ou de outra você está assistindo gratuitamente. Eu peço apenas um pouco da sua atenção para que você entenda as palavras que eu quero te passar, principalmente se você fizer parte de alguma dessas doutrinas religiosas que eu citei. Essas doutrinas religiosas elas são sustentadas por duas formas de entrada de dinheiro, ou dízimo ou ofertas. O dízimo seria 10% do salário de recebimento de cada membro, e as ofertas segundo o coração de cada um. Mas eu garanto para você que analisando todas as palavras do Messias e todos os ensinamentos que estão na Bíblia, elas não dão amparo para nenhuma situação como essa. E que para seguir os ensinamentos do Messias não é necessário nada disso. Hoje eu vou falar apenas do dízimo. O dízimo é uma das formas mais influentes de arrecadar dinheiro dentro dessas denominações, tanto a católica quanto a evangélica. Então eu dividi esse estudo em 3 partes. O primeiro que foi o dízimo de Abraão a Melquisedeque, um acontecimento que houve antes do sacerdócio levítico, antes da lei de Moisés. A segunda parte é o dízimo de Jacó, o tão falado dízimo, os 10% que existiu na lei de Moisés entre o povo judeu. E a terceira parte eu vou assemelhar o dízimo da lei de Moisés com o dízimo dos templos religiosos nos dias de hoje, os templos católicos e evangélicos, os mesmos que também solicitam 10% do salário de cada membro para supostamente manter as despesas daquela denominação. Para que você entenda sobre o dízimo de Abraão a Melquisedeque, é necessário primeiro que você entenda o dízimo de Jacó, o dízimo da lei de Moisés. Então, se você estiver assistindo o vídeo por um DVD, o dízimo de Melquisedeque entrará no final disso tudo. Se você estiver assistindo pela internet, o próximo vídeo a ser colocado será o dízimo entre Abraão e Melquisedeque. Mas logo de cara, eu já lhes digo que esse dízimo não tem nada a ver com doutrinas religiosas no tempo de hoje, e muito menos com dinheiro. Em um certo momento da vida de Jacó, ele faz uma promessa ao Criador. Se ele conseguisse ir e voltar são e salvo de um certo lugar a outro, e o Criador o protegesse de todos os perigos durante esse caminho, ele daria 10% daquilo que o Senhor entregasse para ele. A vida de Jacó continua. O próprio Criador muda o nome de Jacó para Israel. E esse Israel tem 12 filhos, que são conhecidos como as 12 tribos de Israel. Porém, o próprio Jacó, Israel, jamais entregou 10% dos seus ganhos a ninguém, a nenhum sacerdote e nem ao próprio Criador. Esse mesmo Israel morre, e os seus 12 filhos dão continuidade com as 12 tribos de Israel. E uma promessa feita ao bisavô dessas 12 tribos, que no caso seria o próprio Abraão, o Criador multiplicaria essa descendência dele e colocaria eles em uma terra, no caso seria a terra prometida, e no caso seria Canaã. Em um certo momento da descendência de Israel, da descendência de Jacó, eles conseguem conquistar essa terra prometida, e assim inicia todo o ciclo de dízimos. A partir do momento que eles tomam posse daquilo que o Criador deu para eles, que no caso seria a terra, eles têm que cumprir pelo pai deles a promessa que foi feita ao Criador. Lhes devolver 10% de tudo aquilo que o Criador tinha dado, que no caso seria a terra. Como é que eles devolveriam isso para o Criador? Então eles criaram um ciclo sacerdotal para que se cuidasse das coisas sagradas. Eles separaram a terra em 11 partes. Por mais que eles fossem 12 tribos, eles separaram a terra em 11 partes. Uma das partes, que seria uma das tribos, ficou sem herança na terra. Eles não tinham como plantar nem colher, nem criar seus animais. Então essa tribo, que seria a tribo de Levi, eles ficaram responsáveis para cuidar das coisas sagradas, que seriam o próprio tabernáculo do Criador, e qual Moisés incluiu vários rituais a serem feitos e vários sacrifícios de animais a serem cumpridos. Então, como uma forma bem planejada de um ciclo perfeito,
as 11 tribos dariam cada uma 10% dos seus alimentos e parte em animais, que todos foram dados pelo Criador. Esses 10% eram arrecadados pela tribo dos levitas, o qual, somando as 11 tribos, eles somariam 110%, e que tinham a obrigação de dividir com os órfãos, as viúvas, os pobres e os necessitados de Israel. Uma das primeiras coisas que você deve entender e tirar como base para comparar com os dízimos no dia de hoje é que em Israel, naquela época, eles não entregavam em momento algum dinheiro. Eles tinham que devolver 10% daquilo que lhes foram entregues, que no caso seria a terra. Então, eles tiravam frutos, alimentos, cereais, tudo aquilo que a terra produzia e que era dado do Criador a eles para devolver em forma de dízimo, em forma de 10%. Eles devolviam 10% da colheita, 10% do seu plantio. E nenhuma das pessoas que trabalhavam de qualquer forma, em qualquer forma de serviço em Israel, como carpinteiro, pedreiro, padeiro, soldado, médico, de qualquer forma, eles não devolviam 10% de seus salários de forma alguma. Eram apenas os frutos entregues pela terra. A maioria dos pastores nesse caso vai dizer exatamente a mesma coisa, que não existia dinheiro, não existia moeda física ainda nessa época da humanidade. Porém, se você voltar anos e anos atrás, José, um dos filhos de Israel, um dos patriarcas das 12 tribos, havia sido vendido a comerciantes por 20 moedas de prata. Isso derruba por terra todas as supostas refutações que os pastores vão fazer para arrecadar dízimo nos dias de hoje em dinheiro. Então, de tempos em tempos, pelo que as escrituras nos dizem, que de 3 em 3 anos o povo se unia para entregar esses 10% de cada tribo em um único determinado lugar, o tabernáculo sagrado que era cuidado pelo povo levita. Mas e aqueles que estavam muito longe desse tabernáculo e a sua colheita era muito grande? Esses, para levar uma colheita muito pesada, tinham que caminhar por um longo caminho. E isso não pareceu justo aos olhos do Criador e nem aos olhos de Moisés. Então, o que essa pessoa fazia? Ele vendia aquela colheita, aqueles 10% da colheita dele, aqueles cereais, aqueles alimentos, pegava o dinheiro, ia com o próprio dinheiro até o tabernáculo e lá ele comprava tudo aquilo que agradaria a família dele. Ele poderia comprar alimentos, carne, animais e até mesmo bebida alcoólica. É o que diz em Deuteronômio. Então perceba que nem mesmo o israelita saía perdendo. Nem mesmo aquele que estava longe entregava dinheiro gratuitamente para sustento do tabernáculo. Ele comprava coisas, ele fazia uma mera troca. Ele não entregava, ele comprava utensílios que já haviam sido entregues de outros dízimos, de outras pessoas, alimentos, frutos ou até mesmo animais, para poder repor aquele dinheiro que ele havia trazido de longe, pois o caminho lhe era muito longo. Então, fechando todo esse entendimento, a gente havia um ciclo levítico para sustento desses sacerdotes. Os levitas não tinham como plantar e colher. As outras 11 tribos sim. As outras 11 tribos se alimentavam das suas próprias colheitas e davam 10% aos levitas. Os levitas ficavam com 110%, eles podiam se alimentar, se sustentar, trabalhando em favor do tabernáculo e ajudar pobres, viúvas e necessitados. Na época do Messias, esse ciclo ainda acontecia, porque ainda existia o tabernáculo que havia sido colocado dentro de um templo. Somente os levitas entravam naquele templo. Eles dependiam dos dízimos do povo. Eles ainda haviam que executar as doutrinas cerimoniais, que seriam os sacrifícios de animais e os rituais de ofertas de alimentos. Então muitas pessoas vão usar um texto no livro de Mateus para alegar que o Messias afirmou que era necessário se dar o dízimo. Porém, o Messias estando vivo, o testamento antigo ainda é válido, pois o testamento só se altera na morte do testador, que no caso seria o próprio Cristo. Então, quando o Messias falou para aquele povo, ele estava falando para o povo de Israel, embaixo da lei de Moisés, pois ele ainda estava vivo, ainda eram necessários sacrifícios de animais, ainda eram necessários o templo.
ainda era necessário o sacerdócio levítico e o tabernáculo, que no caso haviam colocado dentro do templo. Após a morte dele, após as palavras de "está consumado", as pedras do templo se fenderam e o véu foi rasgado de cima a baixo. Se o véu foi rasgado, não era necessário mais um sacerdote para fazer intermediação e o perdão dos pecados entre o povo e o Criador. O próprio Messias se tornou sumo sacerdote, tornando todas as outras pessoas, independente da tribo, independente do povo de Israel, independente dos gentios, como sacerdotes de Deus. Então todos tiveram acesso livre ao Criador. Não sendo mais necessário o sacerdócio levítico, não havia mais necessidade de ter um templo, pois no templo não havia cultos religiosos como existe hoje. Aquele templo as pessoas não entravam, somente os levitas entravam para prestar os sacrifícios cerimoniais. Não havendo mais necessidade desse templo, não havia mais necessidade dos sacrifícios de animais. Então muito menos a necessidade de dízimo para sustento dos levitas. Pois eles não tinham que fazer mais sacrifícios, eles não tinham que cuidar mais de nada. Então eles podiam muito bem trabalhar e conseguir seu próprio dinheiro. Isso irou todo o povo de Israel, principalmente os religiosos, que eram os fariseus, os saduceus, os sacerdotes do templo, os mestres da lei. Eles não podiam mais arrecadar aqueles alimentos que vinham de uma forma fácil até eles. Naquela época do Messias, eles estavam já também até recebendo doações em dinheiro. Mas 10% era somente dos alimentos. Então, quando o Messias disse "está consumado", todo esse ciclo levítico de dízimos, de alimentos, de templo, de sacrifício, acabou ali. Por isso o mataram. E poucos padres e pastores vão ensinar isso a seus membros, pois eles usam disso para arrecadar dinheiro, para manter seus templos de cultos ritualísticos nos dias de hoje, o que não tem nada a ver com o templo naquela época. O livro de Hebreus deixa bem claro que somente as 11 tribos poderiam pagar esses 10% em alimentos como dízimos. E somente uma tribo, a tribo de Levi, poderia receber. Então perceba que era um ciclo fechado em Israel. Estrangeiros não podiam fazer parte disso. Estrangeiros que moravam em Israel, por mais que tivessem parte na terra, eles não podiam plantar e entregar seus dízimos ao tabernáculo. Eles não tinham nada a ver. Quanto mais nós, meros brasileiros, mais de 2000 anos desses acontecimentos todos. Quem são esse povo que recolhe 10% do nosso dinheiro? Que pede 10% em nome do Criador? A minha intenção não é de forma nenhuma fazer com que você perca a fé no Criador e muito menos no Messias. Pois a partir do momento que eu comecei a descobrir essas verdades e essas mentiras, eu percebi que o meu espírito se aproximou muito mais deles do que quando eu frequentava cultos cheios de mentiras, cheios de doutrinas criadas por homens, e tudo para arrecadação de fortunas e fortunas de dinheiro, tanto evangélica quanto a católica, pois a católica é muito mais poderosa do que a evangélica e possui muito mais dinheiro e recebe também em forma de dízimo. Mas como começou esse recebimento de dízimos em forma de dinheiro? Pelo que poucos sabem, os evangélicos são as pessoas que protestaram contra a religião católica. Essa religião iniciou há mais ou menos 500 anos atrás com a iniciativa de um padre chamado Martinho Lutero. Então muitas doutrinas da religião evangélica vieram da religião católica. Por isso eu costumo dizer que uma é filha da outra. A protestante é filha da católica. Ela é uma religião da mesma forma e com muitas doutrinas iguais. No ano de 585 d.C., em um concílio feito pelos líderes católicos, pelos papas católicos, chamado Concílio de Macon, foi determinado que dízimos, 10% do salário de cada membro, de cada pessoa em Roma, deveria ser entregue à religião católica em dinheiro. E com o seguinte aviso: será excomungado aquele que não pagar o dinheiro, os 10% do dízimo, à religião católica.
Até aí, pessoas que seguiam os ensinamentos do Messias nunca, jamais estavam acostumadas a dar dinheiro a nenhuma religião católica para sustento de templo nenhum. Isso é uma doutrina criada por homens há mais ou menos 1500 anos atrás e que até hoje funciona muito bem, pois eles reergueram o Império Romano, que hoje é o Vaticano, com a arrecadação de todo esse dinheiro. O que poucos sabem e o que muitos pastores usam é o livro de Malaquias, o qual diz: poderia o homem roubar a Deus? O problema que poucos explicam e o que poucos ensinam aos membros é que leiam o livro de Malaquias todo. O livro de Malaquias é um livro bem pequeno e que, se você ler, você vê logo no começo dele que todas aquelas palavras do livro de Malaquias se referiam aos sacerdotes levitas, aqueles que recebiam o dízimo e os quais tinham a obrigação de repartir com pobres, com viúvas, com necessitados, e não estavam fazendo isso. Você pode ver que as bênçãos que eram derramadas pelas janelas do céu não passam de chuva, pois era água para regar aquelas plantações, os quais delas mesmo vinham os dízimos, e que o devorador, que os religiosos colocam tanto na mente das pessoas, que é Satanás, que vai tomar o seu dinheiro, que vai tomar o seu lucro, que não vai te deixar prosperar nessa vida material, era apenas os gafanhotos, os quais comiam as plantações. Então todo aquele livro de Malaquias é escrito a sacerdotes de Israel, jamais a brasileiros como eu, como você. Porém, eles que deveriam ensinar isso para a gente, mas jamais vão ensinar, pois para eles é muito conveniente receber 10% de salário de cada membro. A cada 10 membros eles têm um salário de uma pessoa. Imagine a quantidade de salários e salários e salários que as instituições grandes não recebem nos dias de hoje. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar 2 frases do próprio Messias para que você reflita. De uma fonte não jorra 2 águas, ou jorra uma água boa ou uma água ruim. E pelos seus frutos vocês conhecerão quem são os falsos profetas. Se eles têm frutos de mentira, precisam ensinar mentira para poder arrecadar dinheiro para sustentar uma suposta obra que dizem ser do próprio Criador, então eles não estão com o Criador. Abra seus olhos quanto a isso. O verdadeiro Criador jamais habita em templos feitos por mãos de homens. Enquanto eles pedem dinheiro para sustento desses templos de pedras, o verdadeiro templo do Criador, que são pessoas necessitadas, que estão precisando muito mais, estão aí passando fome, passando frio, passando sede nas ruas, e as pessoas não enxergam. Enxertam quantidades grandes de dinheiro nesses templos que para nada servem, só servem para fechar as portas do céu diante de cada membro. São cegos guiando cegos. Então o meu conselho é que abra seus olhos, pesquise a cada dia mais. Meu nome é Thiago Lima. Se você quiser assistir mais vídeos, acesse o meu canal no YouTube. Todos os vídeos estão gratuitamente para que qualquer pessoa possa assistir. E caso tenha recebido o DVD, você também recebeu ou pela minha mão ou pela mão de uma das pessoas que me ajudam nesse trabalho de divulgação gratuitamente. Abra seus olhos com todos esses pastores e padres que pedem dízimo na forma de dinheiro, colocando dízimo da mesma forma que seria usando as escrituras, usando o povo de Israel, usando aquela doutrina que aconteceu anos e anos atrás para recolher seu dinheiro nos dias de hoje. Se eles estiverem fazendo isso, saiba que eles estão mentindo. E o Criador não habita em momento algum com mentira. Se eles falarem que é segundo o seu coração, então acesse meu canal no YouTube e verá vídeos que eu vou colocar a respeito dessa doutrina de ofertas. Se é realmente isso que eles estão fazendo. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Caso não gostem, acessem meu canal e eu estou à disposição para qualquer dúvida ou qualquer questionamento a respeito das minhas palavras. Um grande abraço a todos.